Pessoal, agora 5h39 da tarde, é muito bom quando a gente tem um factual também que nem esse, já consegue jogar aqui para o debate, mostrando que os nossos comentaristas estão sempre muito prontos também para o que vem de última hora de imprevisto. Agora eu quero jogar mais um assunto. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que considera legítimo o homem do campo ter uma arma para defesa pessoal e que essa opinião dele recebe o apoio do presidente Lula. Vamos ouvir um trecho então da declaração de Fávaro feita durante uma entrevista coletiva, depois a gente joga aqui para nossa conversa. Ele sempre disse, eu acho que vocês podem buscar aí mesmo no período eleitoral, que aquilo que eu falei é fala dele. É legítimo um homem do campo ter uma ou duas armas lá para fazer a primeira defesa, um pouco de munição, porque lógico, ele está a 50, 100 quilômetros da cidade, se ele ligar nos 190, dá tempo do bandido barbarizar, fazer o que quiser dentro da propriedade, roubar, bater, espancar, e não chegou a polícia ainda. Então, se a criminalidade tiver a certeza que lá no campo não tem nenhuma arma, a vulnerabilidade é certa e o risco do homem do campo é iminente. E o presidente também pensa assim. Agora também não faz sentido lá no interior de uma propriedade lá ter 100 armas. A R-15, a K-47, fuzil, não sei mais o que. Para quê? Para quê? Então, equilíbrio. O homem do campo vai continuar tendo direito de ter uma arma, duas, um pouco de munição. Mais do que isso é exagero. Vi bastante reações aqui enquanto falava o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Então eu vou dar primeiro a oportunidade que todos expliquem as suas reações, depois a gente vai aprofundando. Quero começar contigo, Segre, vi que você regalou um olho ali. Não, gostei. Eu não sei, o ministro continua sendo ministro depois dessa fala, porque é contraditório com o pensamento do governo do PT. Eu não ouvi nunca o Lula afirmando que isso era válido, que ele estava de acordo com isso. Ao contrário, decreto de desarmamento, tirar tudo que tinha feito Bolsonaro, claramente concordo que não é necessário ter um arsenal numa fazenda para nada que não seja defesa pessoal. Mas me pareceu muito criterioso e me parece que não está de acordo com os princípios do PT que busca o desarmamento, mesmo que seja de uma pessoa que já tem arma. Achei maravilhoso, não tenho nada para... Almeida? Eu acho que foi uma declaração no sentido de apaziguar o agro e dar um gesto, digamos assim, um gesto de simpatia para um setor e para pessoas que não tinham simpatia com o governo Lula. Eu falei da vez passada que eu estava aqui que havia uma tensão já instaurada entre produtores rurais e o governo. Sim. E isso decorria especialmente do fato de que o MST estava invadindo diversos lugares. Então, quando o ministro Carlos Fávaro ele faz essa observação, eu acho que ele coloca panos quentes nessa tensão. O governo do PT está numa situação muito delicada, porque ele tem que equilibrar vários descontentamentos possíveis. Então, foi uma declaração, ao meu ver, calculada e dentro de um contexto em que o PT está revogando coisas que Bolsonaro fez no sentido de dar mais abertura para armas e tal. Essas falas entram em conflito com essas revogações? São panos quentes, Piperno? Eu acho que o ministro Fávaro, ele é alguém que conhece demais todas as questões relacionadas ao agronegócio, inclusive a da segurança. Ele é um cara que vem de lá, ele é um produtor rural, né? Ele já, inclusive, era um dos líderes da bancada do agro na legislatura passada. Ele é alguém do Mato Grosso, né? Um dos campeões em, enfim, produção agrícola. Então, é óbvio, veja, é hipocrisia alguém achar que o sujeito está lá numa fazenda a 500 quilômetros do centro de Sinop, então, enfim, ele não precisa se precaver de forma alguma. Aí, solta um bandido, por exemplo, feito o Lázaro, que causou tanto terror aí, não é? Em Goiás, e o que esse cidadão vai fazer? É óbvio que ele tem que se defender. É óbvio também que ele não tem que ir lá enfim, na nossa vizinhança, aqui na Colômbia e tal, falar, olha, eu quero importar de vocês, aí vamos mandar para mim um arsenal. Também não tem que fazer isso, mas ele tem que encontrar recursos para a proteção dele. Dele, da família, daquilo que ele está produzindo, isso é óbvio. Quer dizer, isso inclusive é alguma coisa importante para garantir não só a segurança pessoal, mas a própria segurança da economia, porque ele está produzindo. Agora, essa fala vem, coincidentemente, num mês que é também chamado de Abril Vermelho, por causa de um movimento feito pelo Movimento Sem Terra, em prol
da reforma agrária, segundo o Movimento Sem Terra. Inclusive, a gente tem acompanhado uma série de encontros de produtores rurais, prevendo uniões em vários estados do país, porque eles acreditam que essa união possa proteger as propriedades de invasões. Tem tudo a ver uma fala, uma coisa com a outra, no teu ponto de vista, Segré? Eu acho que sim. Já começar com uma proposta que chama Abril Vermelho já é complicado. Estamos falando de vermelho não pelos colores do PT, senão porque pode ter agressão aí no meio. Imagine só uma situação. O Movimento Sem Terra promove uma invasão para uma fazenda produtiva em que o dono, entendendo que corria risco de vida, usa uma arma e atira e fere alguma pessoa ou mata alguma pessoa. Seria uma calamidade do ponto de vista da ética da vida. Mas se o governo não determina que é contra as invasões de terras produtivas, e até agora não o fez, isso é um risco que deve existir. Por isso me parece que tem uma questão de tentar equilibrar a fala do ministro com a realidade e com a possibilidade, como dizendo, o Movimento Sem Terra, cuidado, que eu estou apoiando que o agropecuarista se defenda. Então, maneira um pouco. Há uma tentativa do governo equilibrar os pratinhos aí, Ricardo Almeida, porque o MST também estaria esperando um retorno do governo federal para tomar decisões em relação às ocupações, às invasões de terra, por conta do projeto de reforma agrária. E aí, vai sair ou não vai? O que fazemos? Vamos invadir ou não vamos? Não, para mim, assim, eu não tenho a menor dúvida que sim. Houve, durante o governo Bolsonaro, uma queda muito grande nas invasões de terra perpetradas pelo MST. O MST é um movimento que tem ligações históricas muito antigas, desde a sua constituição com o Partido dos Trabalhadores. Portanto, é muito natural que eles esperem que um retorno do PT ao poder significa que eles vão ter mais poder, ou seja, vão ter um quinhão do poder do governo. E então eu vejo a declaração do ministro como um meio de equilibrar as coisas, porque ao mesmo tempo essa declaração está num contexto em que ele faz elogios ao MST, que ele, por exemplo, fala do MST mencionando as cooperativas que o MST tem, a sua produção de produtos orgânicos. Então, por quê? Por que ele faz as duas coisas? Porque o PT precisa, ao mesmo tempo, manter a sua base com os movimentos sociais, trazê-los para si, que foi uma crítica feita durante todo o processo de impeachment e enfraquecimento político por parte das esquerdas. As esquerdas diziam o PT enfraqueceu porque perdeu o vínculo com os movimentos sociais, então ele precisa trazer isso aí. Ao mesmo tempo, ele não pode desagradar de todo o setor do agro, nem os produtores rurais. Então, ele está realmente tentando equilibrar as coisas.